Eu, Paulo, escolhido por Deus como apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, dirigimos-nos aos santos em Colossos, irmãos fiéis em Cristo, desejando-lhes a graça e a paz de Deus nosso Pai. Sempre que oramos por vocês, exprimimos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão. Pois temos sabido da vossa fé em Cristo Jesus e de vosso amor cristão para com todos os irmãos crentes, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Essa esperança brotou depois que ouviram a mensagem de verdade do Evangelho, a qual tem sido espalhada por todo o mundo, dando frutos, tal como aconteceu no vosso meio, desde que ouviram e conheceram o verdadeiro significado da graça de Deus. Eu que vos pregou Epáfras, nosso querido colaborador e um fiel diácono de Cristo. Ele contou-nos todo o amor que o Espírito vos tem inspirado. E por isso mesmo, nós também, desde o dia em que ouvimos falar a vosso respeito, pela primeira vez, não temos cessado de orar por vocês e de pedir que tenham um conhecimento cada vez mais completo da vontade de Deus, através de uma clara compreensão e sabedoria das coisas espirituais, a fim de que a vossa conduta seja digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando frutos, praticando toda a espécie de bons atos e crescendo no conhecimento de Deus. E sejam fortalecidos pelo seu poder glorioso, para poderem suportar tudo com paciência e alegria. E saibam agradecer ao Pai, que nos faz dignos de participar da herança que reserva aos crentes que vivem na sua luz. Porque foi Deus quem nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, o qual pagou para nós a redenção e o perdão dos pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Na verdade, foi através dele que Deus criou tudo o que há nos céus e sobre a terra, tudo o que se vê e o que não se vê, até os governantes, as autoridades, os que têm o poder e a força. Tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Antes que tudo tivesse sido criado, já ele tinha existência e todo o universo se mantém graças a ele. Cristo é a cabeça da Igreja que é o seu corpo, e é o princípio, a fonte entre os mortos e, consequentemente, o primeiro em tudo e sobre todas as coisas. Porque Deus em toda a sua plenitude decidiu estar presente em Cristo. E por ele Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Cristo estabeleceu a paz com tudo que existe na terra e no céu, por meio do seu sangue na cruz. Portanto, também estão incluídos nesta obra de reconciliação, vocês que antes eram estranhos, que até eram seus inimigos nos vossos pensamentos e nas vossas obras más. Contudo, agora Deus tornou-vos seus amigos, através da morte de Cristo. E agora podem apresentar-se santos perante Deus, sem culpa, irrepreensíveis, na condição de permanecerem firmemente estabelecidos nos fundamentos da fé, sem se afastarem da esperança que o Evangelho fez nascer em vocês, o qual vos tem sido pregado, assim como a toda a gente em todo o mundo, e do qual eu, Paulo, me tornei diácono. E esta é a minha alegria, que esteja a sofrer por vossa causa. Estou assim a cumprir os sofrimentos que Cristo me disse para assumir pela causa do seu corpo, que é a Igreja. É esta Igreja que sirvo, segundo o encargo que Deus colocou sobre mim, para proclamar a sua mensagem plena aos gentios. Essa mensagem era o plano que esteve oculto desde sempre, através dos séculos, e que foi agora revelado aos crentes, aos quais quis dar a conhecer toda a riqueza e a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo ocupando todo o vosso ser, o que é já a garantia total da vida eterna passada na glória de Deus, que é agora a nossa esperança. É pois Cristo que anunciamos, ensinando e aconselhando toda a gente, com toda a sabedoria, para que possamos trazer à presença de Deus todo o ser humano, tornado maduro em Cristo. Este é o meu trabalho e é também um combate que travo com a energia de Deus que atua em mim poderosamente. Quero que saibam como luto muito por vocês, os crentes de Laodiceia, e em geral por todos os que até nem me conhecem pessoalmente.
O meu alvo é que estejam consolados, unidos no amor cristão e enriquecidos com uma compreensão perfeita desse tal plano de Deus agora descoberto, que é Cristo, em quem estão como que armazenados todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E se digo isto é para que ninguém vos engane com palavras sedutoras. Porque ainda que esteja longe, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me por constatar que estão a viver como devem e também pela firmeza da vossa fé em Cristo. Uma vez que receberam Jesus Cristo como vosso Senhor, procurem agora caminhar nele. Que as raízes do vosso ser se implantem em Cristo, que Cristo seja o alicerce sobre o qual a vossa vida é construída com solidez, através da fé nele, fiéis ao que vos foi ensinado e abundando em gratidão a Deus, por tudo o que ele tem feito. Tenham cuidado para que ninguém vos domine por meio de filosofias engenhosas e enganadoras, baseadas em tradições humanas e refletindo os princípios rudimentares deste mundo, mas que não corresponda à doutrina de Cristo. Com efeito, na própria pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, estando em comunhão com Cristo, temos tudo através dele, que é a cabeça de todo governo e autoridade. É em Cristo que participamos na verdadeira circuncisão que consiste, não num corte físico feito no corpo humano, mas na circuncisão de Cristo, que nos liberta da nossa natureza pecadora. Quando se batizaram, foram como que sepultados com Cristo e, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, também renasceram. Estando mortos devido às transgressões e à incircuncisão da vossa natureza pecaminosa, Deus deu-vos uma nova vida juntamente com Cristo, perdoando-vos todos os pecados. O nosso cadastro, que nos servia de acusação, foi como que apagado, com todo o rol das nossas transgressões da lei de Deus, e foi pregado na cruz. Ali forças e poderes foram despojados e denunciados perante o mundo inteiro. Cristo, por si mesmo, triunfou sobre eles. Portanto ninguém tem o direito de vos julgar quanto ao que comem ou bebem, nem quanto a comemorações de festas religiosas, ou cerimônias de luas novas ou de sábados. Todas essas coisas não são mais do que sombras dos benefícios que estavam por vir, mas o corpo é Cristo. Que ninguém vos domine sob pretexto de um falso culto de anjos e de formas exteriores de humildade, apoiando-se em visões que afinal nunca tiveram, é gente inchada pela sua própria esperteza, mas a verdade é que não estão ligados à cabeça, à qual todos estamos unidos como um corpo estruturado e mantido através dos seus ligamentos, o qual vai crescendo e se desenvolve segundo Deus lhe concede. Se já estão mortos com Cristo, porque vos carregam ainda de princípios rudimentares, mandamentos como se nada tivesse mudado em relação à velha maneira de viver. E continuam a subjugar-vos com regras como, não toques nisto, não comas disso, não uses aquilo. Tudo isso não passa de meros preceitos e doutrinas humanas que perdem a validade com o tempo. Podem ter uma certa aparência de sabedoria, pela devoção, pela falsa humildade e pela severidade para com o corpo, mas não têm qualquer valor no domínio dos instintos carnais. Portanto, visto que já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas celestiais encham o vosso pensamento e não as terrenas. Porque já morreram com Cristo e agora a vossa vida está escondida com Ele em Deus. E quando Cristo, que é nossa vida, vier de novo ao mundo, então participaremos da sua glória. Portanto, mortifiquem os impulsos da vossa natureza pecaminosa, tais como a imoralidade sexual, os pensamentos impuros, os apetites descontrolados, os maus desejos e a avareza, que é uma forma de idolatria. A severa justiça de Deus cairá sobre todos os que praticam tais coisas. E vocês antes eram desses, vivendo nesse mundo de coisas vis. Mas agora deixem tudo isto para trás, a ira, a cólera, a maldade, a crítica maldosa, o vocabulário indecente. E não mintam uns aos outros, porque já se despiram da vida passada com tudo o que lhe era próprio.
agora estão revestidos de uma nova vida que se vai renovando no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesta vida nova não conta o ser grego ou ser judeu, tampouco se faz discriminação entre os que são circuncidados e os que não são, bárbaros, citas, escravos ou livres. Mas, sim, que Cristo ocupe todo o lugar na vida de todos. Assim, como pessoas escolhidas e separadas para Deus que vos amou, revistam-se de profunda compaixão, amabilidade, humildade, delicadeza e paciência uns com os outros. Se um irmão tiver alguma razão de queixa contra outro, devem perdoar-se mutuamente, tal como também Cristo vos perdoou. E sobretudo deixem que toda a vossa vida seja dirigida pelo amor que é a força capaz de nos unir no caminho da perfeição. E que a paz de Cristo domine os vossos corações, pois foi para isso que foram chamados, a viver como membros de um só corpo. E que haja gratidão em vós. Que a palavra de Cristo habite permanentemente nas vossas vidas, enriquecendo os vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-la uns aos outros, e a poderem aconselhar-se mutuamente, mesmo através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. E tudo quanto fizerem ou disserem que seja como representantes do Senhor Jesus. É através dele que o vosso agradecimento é dado a Deus Pai. Esposas, sujeitem-se aos vossos maridos, como convém a mulheres que pertencem ao Senhor. Maridos, amem as vossas mulheres e não as tratem com dureza. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque assim darão alegria ao Senhor. Pais, não exasperem os vossos filhos, o que poderá levá-los ao desânimo. Vocês, escravos, devem obedecer aos vossos senhores em tudo o que fazem. Tentem agradar-lhes sempre e não apenas quando estão a ser observados. Obedeçam de boa vontade por causa do vosso temor reverente para com o Senhor. Trabalhem bem e com agrado em tudo o que fazem, como se estivessem a trabalhar para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem-se que o Senhor vos dará uma herança por recompensa e que o Mestre que estão a servir é Cristo. Mas se fizerem o que é mau, serão retribuídos pelo mal que fizerem. Porque Deus não faz diferenciação entre as pessoas. Quanto aos senhores, pratiquem a justiça e a imparcialidade, sem se esquecerem que acima também existe um Senhor, nos seus. Persistam na oração, vigiando numa atitude de gratidão. Não se esqueçam também de orar por nós, para que Deus nos dê novas oportunidades de anunciar a sua palavra e de revelarmos o significado da obra de Cristo, pela qual me encontro preso. Que eu possa pregar esta mensagem tão claramente como é meu dever. Conduzam-se sempre com sabedoria em relação aos descrentes, procurando aproveitar o tempo. E aquilo que disserem seja agradável, como que temperado com sal, para saberem responder a cada um. Tíquico, nosso querido irmão na fé, e fiel companheiro no serviço do Senhor, vos dará a conhecer como estou a passar. Ele vai aí para que saibam como nós vamos, para vos dar notícias e assim fiquem mais animados. Com ele vai também Onésimo, um homem fiel, a quem muito queremos, e que é um dos vossos. Eles vos darão notícias de tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que aqui está também preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé, acerca do qual já vos mandei indicações. Se ele for visitar-vos, preparem-lhe uma boa recepção. Também Jesus, mais conhecido por Justo, vos envia recomendações. Estes três são os únicos cristãos judeus que trabalham comigo no avanço do reino de Deus e que têm sido para mim de grande apoio. Também Epáfras, da vossa cidade e agora aqui ao serviço de Cristo Jesus, vos manda saudações. Ele tem combatido, sem desfalecer, em oração em vosso favor, para que se conservem firmes, através do conhecimento de toda a vontade de Deus. Posso garantir-vos do seu grande interesse por vocês, assim como pelos crentes de Laodiceia e de Hierápolis. Também Lucas,
o médico que tanto estimamos, e Demas vos cumprimentam. Deem as nossas saudações aos cristãos de Laodiceia, assim como a ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Depois de terem lido esta carta, passem-na aos crentes de Laodiceia. E a que enviei para Laodiceia, leiam-na vocês também. Em especial para Arquipo, aqui vai um conselho: tem cuidado quanto ao serviço que o Senhor te mandou fazer, pois deves cumpri-lo. A minha saudação vai escrita pelo meu próprio punho. Lembrem-se de mim, aqui na prisão. Que a graça de Deus seja convosco.